Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo de fundos Kizu. Junho de 2022 é o relatório que a gente vai fazer a leitura aqui agora hoje, né? Dia 22 de julho. Então é o Kizu 11, é o KISU11. Vamos ver aqui qual foi o desempenho dele no mês de junho, tá? Então, se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e Fiagros, é o carro-chefe aqui do canal. Se inscreva então, acompanhe a gente, tá? Deixe o seu like também, que é muito importante, tá bom? E também se inscreva lá no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo para você ir lá se inscrever, compartilhar seus conhecimentos e também buscar conhecimentos com outros também que investem em fundos de investimento imobiliário e Fiagros, tá bom? Então, esse relatório também vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Esse aqui então, fundo de fundos Kizu, hoje já está aí com mais de 66.700 cotistas, então se você é um desses cotistas, se inscreve no canal, né, que a gente vai começar a fazer uma leitura mais mensal aqui do Kizu, tá? Tem um tempo que a gente fez a leitura aqui do seu relatório gerencial, temos um tempo aí, alguns meses, né, sem fazer essa leitura. Então se inscreva aí, acompanhe com a gente, tá? Dependendo do número de likes, número de visualizações, a gente vai continuar fazendo aqui a leitura do Kizu 11, tá? Então o gestor é a Quilima Gestão de Recursos, público-alvo são investidores em geral, o ticket na Bolsa de Valores é KISU11, ele tem desde outubro de 2020, tá? Início da negociação na bolsa foi em janeiro de 2021, tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano, acaba sendo mais baixa, né? Porque a gente acaba também pagando as taxas de administração e gestão, performance dos fundos que ele compõe na carteira, já que é um fundo de fundos, tá? Não tem taxa de performance, prazo de duração determinado, a variação da cota patrimonial ajustada está em 7,3%, a cota patrimonial está em 8,82% e a cota de mercado 7,63%. Então, o fundo aí bastante descontado também no mercado. E o PL em 30 de junho, né, o fechamento desse relatório, 337 milhões de reais, ele é auditado pela KPMG. Bom, o fundo aqui fala alguns destaques, né? Mês de junho distribuiu 10 centavos por cota, então pegando, né, principalmente a alta do IPCA que foi em março e abril, então acaba que os fundos de fundo têm um atraso de um mês, né, em relação ao próprio fundo que detém o CRI, né? Então os fundos de CRI que compõem a carteira do Kizu, né, pagam, na verdade, o caixa para o fundo de fundo sempre é um mês depois que o próprio fundo, né? Então, por isso deve ter dado esse dividendo aqui alto por conta que esses fundos de CRI, principalmente os que eles compõem na carteira, pagaram proventos altíssimos em maio, né? E o dividend yield anualizado está em mais de 15%, né? Então 15,7%. Então ele tem aqui dentro da objetivo e política de investimento, seguir a carteira teórica do índice de referência Suno 30, e o Suno 30 é um índice de retorno mensal que busca refletir a natureza da combinação de variação de várias cotas. Então é um índice, né, criado para acompanhar as cotas ali dentro que compõem esse índice Suno 30, deve ser 30 FIIs, né? Então o administrador é a BRL Trust e o custodiante também é a BRL Trust. Bom, aqui a gente tem, então, falamos do número de cotistas, cota patrimonial 8,82, cota de fechamento 7,63. Então, no início aqui ele fala sobre, né, os mercados globais, né? Então, a guerra na China, guerra aí na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, né? Os lockdowns da China, né, que aí são destaques principalmente no mês de maio e junho, Europa sentindo o impacto das guerras, então fornecimento de gás da Rússia, né? Então tem dado uma crise muito grande aí, principalmente na Europa, né? E as inflações, né, mundo afora estão crescentes, né? Então o Brasil se antecipou isso, começou a aumentar a sua taxa básica de juros já há algum tempo, né? E agora que os países desenvolvidos, né, que não estão acostumados com a inflação, têm aí então aumentado a sua taxa básica de juros para equilibrar a inflação, né? Então reflexo da pandemia, né? Diversas impressões de dinheiro, né? Então a gente vê aí a crise agora se instalando por conta, né, da pandemia nesses últimos 2 anos. Então no Brasil tem ali a questão da revisão do IPCA, né, que caiu a previsão para 2022, que está em 7%.
5% para 2023, a taxa Selic então já com previsão de chegar à próxima 13,50, então provavelmente vai subir mais meio ponto aí, 0,25, meio ponto na próxima reunião do Copom. Esse é o valor que o mercado está aí trabalhando, né? E dentro da expectativa que ele fala aqui sobre da alta de juros em resposta ao cenário da inflação, o IFIX apresentou então uma retração no mês de junho de 0,88%. O Ibovespa caiu muito mais, né? Mais de 11% caiu o Ibovespa em junho. No fim de junho, o Kizu estava com 94% da carteira alocada em FIIs, né, o carro-chefe aí, principal objetivo, né, ativos-alvo do fundo. Distribuição divulgada no dia 30/6, que é a data base, né, sempre o dia útil, último dia útil do mês de referência, a data base do Kizu, anunciou 10 centavos por cota, né, foi um aumento significativo em relação aos meses, né, principalmente pelo lucro represado que ele fala aqui no longo do semestre, mas também pelo dividendo pago, né, pelos fundos de CRI nesse período aí de maio, né, que acaba sendo a competência de recebimento, a competência de pagamento do fundo de fundo, e junho caixa, né? Então caixa do fundo de junho foi o recebimento dos proventos anunciados de maio dos fundos que compõem a sua carteira. Então acaba que ele sempre tem aí um mês a mais, um mês depois do desempenho dos fundos da sua carteira que ele distribui, né? Então foi pago aí no dia 14, né? Como quase todos os fundos pagam, né? Sempre aí 10 dias úteis depois. E falando aqui de mercado secundário, então o fundo chegou a 66.750 cotistas, uma alta de 5,72% em referência ao mês de maio, né? E o PL de mercado está em 337 milhões de reais, e o número de negócios, né, a liquidez no mercado foi de 1,16 milhões de reais no mês de junho, vamos de negociação média diária, e o número de negócios foi mais de 3.870 por dia. Então o fundo aí está com uma boa liquidez, né? Está com uma boa liquidez, apesar do patrimônio não ser tão alto, mas está com uma quantidade boa aí já de cotistas, né? E dentro aqui do desempenho, mês de junho, a base crescendo, então um aumento de 5,72% em relação ao mês anterior, mês de maio, são 93% são pessoas físicas. E a participação das compras e das vendas, então o fundo fez algumas movimentações aqui no mês de junho. O fundo de investimento teve aqui essa variação, né? Comprou 3,9, vendeu 4,77. Né? Então, a participação nessas movimentações, né? Então, os fundos de investimento têm ali uma participação, os investidores não residentes no país também, mas o principal são as pessoas físicas comprando e vendendo, então principalmente fazendo parte da liquidez aí no mercado do Kizu 11. Aqui é a distribuição dos cotistas, né? Todos os estados do Brasil têm cotista do Kizu. Evolução, então, estava com 63 mil cotistas aqui em maio, e junho foi para 66 mil cotistas. Alocação dos fundos imobiliários, então fundos de liquidez imediata, que é o caixa do fundo, está com 5,9%, né, individualmente analisando. E a principal alocação é no KNCR11, fundo da Quineia, né, alocado principalmente pela taxa DI, né, os CRIs indexados pela taxa DI. CPTS11 acaba sendo um fundo mais híbrido, né, tem fundos, tem CRIs, então também é um fundo de papel. HGRU11, então são as três principais posições do fundo. HGR11, fundo de varejo, né? Fundo de varejo de tijolo. E RDM11 papel, HCTR papel, HGCR papel, e outro aqui de logística. Então a maioria das principais posições aqui do fundo são fundos de papel que investem principalmente em CRIs. A gente vê aqui pelo gráfico de pizza por setor. Então, papel 37%, né, são a maioria, e o restante, a maioria aqui é tijolo, né, quase 20% galpão, 12% shopping, 8,8% híbrido, 8% lajes, liquidez que é o caixa 5,9%, setor bancário e varejo que também é tijolo 4,9% e educação 3,6%. Então, o fundo hoje tem aproximadamente 45%, né, de fundo de tijolo, 37% de papel, e o restante é o caixa, né. Cotas de FIIs 94%. Bom, então a gente tem aqui, né, aproximadamente 54%, né, mais de 50% são fundos de tijolo, 37% aproximadamente aqui de fundo de papel, o restante é o caixa do fundo, né? Então é mais de 50%, então de 54% a 55%
fundos de tijolo, tá? Essa é a tese então do fundo. Então a tese base é a criação do índice Suno 30. Então o Suno 30 com base no desempenho da carteira, exatamente do Kizu, né? Então essa é a política. As duas primeiras eram claramente identificadas. Então transparência e facilidade. Então tem aqui o desempenho das carteiras, né? Então o IFIX e o Suno e a cota patrimonial ajustada, né? Então o IFIX um pouquinho pior do que o Suno 30, né? São os 30 então fundos imobiliários. Distribuição de rendimentos. Então o fundo teve uma alta nesses últimos 2 meses, né? 0,75%, exatamente os meses que pegaram o IPCA de março, né? Que aí teve uma alta muito grande nos proventos dos CRIs indexados a IPCA. No restante dos meses aqui de 2022, o fundo distribuiu 6,5 centavos, né? Então, para quem tem uma cota, não sei como é que ele recebe isso, mas 6,5 centavos foi o que ele distribuiu, 7,5 centavos, 7 centavos e meio, né? Ou 6 centavos e meio em maio, em abril e 10 centavos aqui redondo em junho. Bom, dentro aqui da demonstração de resultado, né, a última aqui para a gente finalizar, então a receita de junho de 2022 foi de 3 milhões e meio de reais. O desempenho aqui dos fundos imobiliários foi um pouco maior, né? Ganho de capital, na verdade foi perda de capital, né? 458 mil reais. Rendimentos recebidos de fundos imobiliários, 3 milhões e 700. Então, aqui tem doações de cotas, não tem nada. Renda fixa, 234 mil reais. Impostos e despesas, 178 mil reais, né? Então o fundo está tendo uma margem líquida aí de aproximadamente mais de 95%, né, de lucro de caixa, né, em relação ao total de receita e o lucro que ela ofere. Teve um ajuste na distribuição aqui de 1 milhão, né, mesmo porque daquilo que ele captou, né, durante todo o ano 2020, do primeiro semestre de 2022, tem que fazer aquele ajuste à distribuição mínima de 95% do resultado, né, de caixa. Então ele fez, o primeiro semestre 19 milhões e 800, o fundo distribuiu 19 milhões e 200 mil reais, cumprindo então aí no mínimo 95% de distribuição. A gente vê que o fundo tem aqui um resultado de lucro líquido de caixa equilibrado, né? A gente verifica aqui, e ele procura fazer uma distribuição linearizada, mas ele acabou que soltou um pouco mais aqui em maio e não teve jeito, soltou muito mais aqui em junho, né? Então, se ele não tivesse soltado isso aqui, provavelmente aqui seria um resultado aí de 11 centavos por cota, né? Então seria um pouquinho maior, por conta do ajuste mínimo, né? Então o fundo tem aqui um lucro líquido estabilizado de 3 milhões e meio de reais, né? E a distribuição então está aqui gira em torno de 7 centavos por cota se distribuir todo o lucro líquido de caixa, né? Então esse é o resultado real do fundo, não é os 10 centavos, tá? Aqui são os detalhes da performance. Então fechamento do semestre, tem aquela questão dos lucros represados dos meses anteriores, né? Teve aqui as vendas do LVBI, a entrada do KNSC, então nesse mês, né, de junho. E aqui algumas dúvidas, né, que é o índice Suno 30, para quem tem dúvida, né? Então é o índice Suno 30 é um índice mantido pela Suno Desenvolvimento e Índices com o objetivo de apresentar a representação mais clara em relação ao risco e retorno do mercado, demonstrando assim objetivos da maioria dos investidores de FIIs. Aqui tem os critérios, qual o papel do Quilima, qual é o Kizu, é um ETF, é um fundo de fundos? É um fundo de fundos, né? Então, ETF não é. Então é isso. Relatório gerencial então do Quilima, é o Kizu 11, né? Fundo de fundos da Quilima. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é investidor ou cotista do Kizu 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Kizu, fui há um tempo atrás, mas me desfiz da cota, tinha poucas cotas, né? E aí tô aí estudando o fundo para entrar de novo, porque eu tô achando o fundo muito interessante, com resultados lineares, né, e recorrentes, então previsíveis, né? Em torno aí de 7 centavos é a previsão que eu acho sustentável aqui do fundo, né, dentro do resultado normal. Acaba sendo um bom fundo. Estou estudando a possibilidade de entrada, já que está descontado no mercado, né, e começando a ficar interessante aí, e está com uma carteira boa, né, refletindo vários bons fundos imobiliários que tem aí na nossa bolsa, ok? Então é isso.
Se inscreva no nosso grupo do Telegram, veja lá nossa área de membros para ver se, né, te interessa. A gente tem até assessoria contábil na nossa área de membros. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.